Meus amigos, tem algumas frases feitas, alguns clichês do futebol que no fundo, são muito reais e muito verdadeiras. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Hoje falaremos de tática como de costume, mas vamos abordar alguns outros temas. Vocês já viram aí na capa desse vídeo que eu estou perguntando de quem é a culpa pelo momento difícil que o Flamengo está vivendo. O rendimento em campo abaixo do que se espera para esse elenco. 4 derrotas nos últimos 8 jogos. Não há time nenhum do mundo do tamanho do Flamengo, times gigantes, que convivam pacificamente com 4 derrotas em 8 jogos. Então eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que levou o Flamengo até estar hoje, setembro, data FIFA aqui acontecendo, passando por esse momento tão turbulento. A torcida está muito na bronca. Eu acho que simplificar algo complexo contamina um pouco o debate, torna a conversa um pouco rasa. Por que eu estou falando isso? Porque simplesmente chegar e falar é culpa do Tite e de mais ninguém é simplificar algo que é complexo. Não, eu não estou aqui para passar pano para Tite. Antes que você comece a pensar nisso. Se você entrar aqui no canal, for olhar aqui a lista de vídeos do canal, você vai encontrar rapidamente vídeos com críticas duras ao Tite. Inclusive, as farei também nesse vídeo aqui. Farei críticas ao técnico também. Mas não dá para tornar algo que é tão complexo em algo tão simples e só falar assim, a culpa é dele. Então, vamos começar pela dona CBF. CBF tem uma parcela de culpa grande. Por quê? Porque faz um calendário completamente alucinado, maluco, em que você disputa os 3 primeiros meses do ano estadual, sozinho, tranquilo, só jogando uma vez por semana, aquela tranquilidade pura, e aí, quando começa abril, vem uma avalanche de jogos. Então o calendário fica achatado, quando poderia começar mais cedo, as competições mais importantes, mais relevantes, poderiam começar mais cedo, embora a Conmebol demore também para começar ali o calendário dela, porque tem pré-libertadores, daria para começar a Copa do Brasil com o brasileiro, por exemplo. E aí, no calendário achatado, se você tem uma competição como a Copa América que dura um mês, você não consegue parar o calendário. Sim, o Flamengo foi o time mais afetado pela Copa América. Isso não pode ser deixado de lado. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Isso tem que entrar sempre nas análises. Tem que estar sempre aqui no contexto da análise. Porque o Flamengo foi o time que mais sofreu com a Copa América. Foi o time que teve um impacto maior aqui na Copa América. Porque ficou sem 5 titulares. Dá até para tirar o Vinha dessa brincadeira, mas 4 tranquilamente, mas o Vinha, que era um cara que entrava sempre no time. É um impacto muito grande. O Flamengo ficou com uma dificuldade muito grande de rodar o elenco. E aí você, obviamente, vai ter lesões e suspensões. Você já tem 5 caras que estão fora, que estão servindo a seleção, vira um grande drama. Então, a Copa América teve, sim, um impacto muito grande. E isso prejudicou, sim, também o trabalho do Tite, porque é difícil rodar elenco com um elenco tão curto, com poucas opções. Embora eu também ache que ele poderia aproveitar melhor a base e até aproveitar melhor no sentido de colocar os caras para jogar até nas funções corretas, né? Matheus Gonçalves, por exemplo, sendo colocado do lado esquerdo é um absurdo, né? Ou até como meia central. O garoto joga melhor da direita para dentro. Cansei de falar sobre isso aqui. Enfim, a gente vai falar sobre escolhas do Tite também já já. Vamos seguir agora para falar de planejamento. Eu coloquei aí o Marcos Braz nessa arte aí do planejamento porque ele é o vice-presidente de futebol, então a responsabilidade está muito nele, né? Eu me sinto muito à vontade para falar porque eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque eu fui um dos poucos caras que falou no início do ano, fui um dos pouquíssimos que falou no início do ano. Olha, a janela tá boa, o Vinha é um baita jogador, tá trazendo jogadores bons e para posições que o Flamengo tá carente. Zagueiro, o Ortiz, foram 3 tiros de canhão, né? O Vinha, o Ortiz e o De La Cruz, esse craque de bola. Ainda trouxe depois o Carlinhos um pouquinho mais à frente, mas eu falei, tem pouca gente, o elenco precisa estar um pouco mais recheado, porque tem Copa América. E na hora da Copa América, o meio de campo vai ficar muito reduzido, muito enxuto, muito curto,
vai ser problema. Não deu outra. Teve que adaptar o Léo Ortiz. Acabou dando certo. O Léo Ortiz entrou e jogou muita bola porque ele é muito bom jogador. Mas a verdade é que precisava ter um elenco um pouquinho mais recheado. Estou falando só de 2 ou 3 peças a mais. 2 meio-campistas e um atacante a mais para poder revezar ali também para rodar o elenco. Então, assim, já se sabia que o Flamengo ia ficar sem esses jogadores na Copa América. Então, esse impacto da Copa América poderia ser minimizado se o planejamento fosse correto. E não adiantaria ter contratado cedo na janela do meio do ano para poder jogar na Copa América, porque quem você contrata na janela do meio do ano só pode jogar depois da Copa América. A turma que os outros times contrataram aí mais cedo que o Flamengo no meio do ano, os jogadores que vieram para os rivais do Flamengo no meio do ano, só vieram a jogar depois da Copa América. A janela só abriu depois para poder, de fato, os caras serem inscritos e jogarem. Então era para ter contratado lá no início do ano. E eu fui um dos poucos que falei sobre isso. Eu fico muito à vontade para falar porque eu falei sobre isso aqui no canal. Tá? Fui um dos poucos que falei. Vamos seguir e vamos falar sobre a não priorização do Brasileirão. Está dentro do planejamento, mas eu quero focar um pouquinho nesse assunto específico, porque é algo que eu também tenho falado e que me incomoda muito. Gente, o Flamengo virou o Grêmio do Rio de Janeiro, o time que prioriza as Copas, que sempre olha mais para as Copas. Será que é porque você joga menos jogos e aí é mais fácil chegar no objetivo? Isso é uma coisa meio estranha, né? Meio uma coisa de preguiçoso, né? Ah, não, o brasileiro dá muito trabalho ganhar, tem que jogar 38 jogos, vamos jogar aqui, vamos jogar as copinhas aqui que é mais fácil, né? Ou então, querer abraçar o mundo também, né? Querer jogar as 3 competições e querer ganhar as 3. Gente, é muito difícil. Muito difícil. Tanto é que ninguém conseguiu ainda. Quem chegou mais perto foi o Atlético Mineiro em 2021. Chegou na semifinal da Libertadores, ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o Brasileiro e Libertadores, foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil em 2019. É muito difícil, ainda mais nesse calendário cada vez mais apertado, em ano de Copa América, que o calendário ficou ainda mais inchado, mais difícil ainda de você gerir elenco. Então, tem que fazer escolhas e o Flamengo priorizou a Copa do Brasil. Jogando com o time completo contra o Palmeiras, ida e volta, contra o Bahia. O Nico de la Cruz não está jogando brasileiro praticamente, se machucou jogando contra quem? Contra o Bahia, que estava em campo no jogo da Copa do Brasil. Né? Dá para a gente perceber o que o Flamengo está escolhendo. Eu acho um absurdo. Não dá para o time mais rico do país, com maior orçamento, com esse elenco caríssimo, com esse elenco qualificado que tem, com a estrutura que tem de CT, com todo esse poder que o Flamengo tem hoje, enquanto instituição, enquanto clube capaz de contratar, gastar agora, gastou 20 milhões de dólares no Alcaraz, por exemplo, não dá para esse clube já ir caminhando para o 4º ano sem ganhar Brasileirão. Né? Não vamos ainda dar esse brasileiro como perdido, porque o Flamengo também não está tão longe assim do Botafogo, ainda está ali perto, mas está querendo se distanciar, está querendo passar mais um ano sem ganhar o Brasileirão. Não dá para entrar num 4º ano seguido sem ganhar o Brasileirão e ainda correndo o risco de assistir de camarote o Palmeiras, o principal rival aí, ser tricampeão e gerar uma hegemonia nacional aqui, que era o que o Flamengo deveria estar fazendo. Gerar uma hegemonia nacional. E hegemonia nacional você gera a partir de vencer a Liga local e não Copa do Brasil. Legal ganhar a Libertadores. Se ganhar a Libertadores desse ano, vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Muito maneiro. Mas e o Brasileirão? Bom, vamos seguir e vamos falar agora do Tite. Falei para vocês que eu ia falar dele, vou falar. Escolhas e entrevistas do Tite. Por que eu estou salientando aqui as entrevistas? Né? Vamos de trás para frente. As entrevistas, cara, é algo que me incomoda muito. Ele não responde às perguntas. Isso é desrespeitoso com os profissionais que estão ali. Embora a gente saiba que também muitas perguntas não são muito boas, né? Mas mesmo assim, tem muita pergunta boa também, pergunta tática, pergunta sobre o jogo, e ele escorrega. Responde só mais ou menos, ou simplesmente não responde. A pessoa pergunta sobre laranja, ele responde sobre abacaxi. É desrespeitoso e, embora tenha muita gente que fale que a imprensa protege o Tite e tudo mais, eu acho que tem uma parte da imprensa que tem uma resistência muito grande a ele, tem uma antipatia a ele, porque se sente desrespeitada e desprestigiada por ele ser tão escorregadio nas entrevistas. Beira o desrespeito para mim. Eu fico muito incomodado. Eu assisto aqui as entrevistas pós-jogo, sempre junto com vocês aqui no canal, nas lives, e eu sempre fico irritadíssimo quando acaba. Eu saio incomodado com aquilo. Não pode ser assim. É uma coisa que gera até um desrespeito, e até a torcida fica chateada também. A torcida também quer ter respostas do treinador.
O treinador também precisa dar recados para a torcida também se sentir um pouco mais confortada, né? Pelo seu comandante ali, pelo cara que comanda o time. Inclusive, assumindo erros, tendo um pouquinho de autocrítica, né? Você pode contextualizar, pode dizer, olha, foi difícil aqui, é difícil, o calendário, babá, você pode até mostrar as suas dificuldades. E embora eu ache que internamente o Tite tem algumas autocríticas, sim, acho que ele olha para dentro de si e às vezes ele consegue corrigir algumas coisas que ele acaba errando, em alguns momentos sim, mas para consumo externo ele não assume nada. Isso é muito chato e muito ruim. Falando sobre escolhas do Tite, né? Botei a arte aí, vou até botar de novo aí, escolhas e entrevistas do Tite. Por que escolhas, né? Por conta dessa meritocracia, né? Para além do âmbito tático, né? Que a gente já falou bastante coisa aqui de tática, enfim, eu sempre abordo aqui coisas bem específicas, né? Bem detalhadas também. Tem essa questão da gestão do elenco, da gestão do vestiário, dessa meritocracia que é chatíssimo, né? E é uma coisa que realmente está prejudicando o grupo, o time, porque ele deixou durante muito tempo o Léo Ortiz na reserva. E hoje o Léo Ortiz joga mais como volante que como zagueiro. Não dá, gente. O cara precisa jogar como zagueiro. Quando ele está jogando como zagueiro, a saída de bola do time cresce muito. Sem contar a parte dele defendendo também, que ele também é muito bom. E defende melhor como zagueiro. Joga mais à vontade como zagueiro, sim, vendo o jogo sempre de frente. Entende melhor as coberturas e os saltos de pressão. Outro também que foi preterido pelo Tite, o Vinha, sim. Gente, o Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas. Alguém tem alguma dúvida disso? Não quero aqui esculhambar o Ayrton Lucas. Ele está numa fase muito ruim, mas eu não quero esculhambar. Já teve momentos bons. É um jogador que tem as suas qualidades, tem seus predicados. Mas alguém aqui tem alguma dúvida de que o Matias Vinha é mais jogador, mais completo do que o Ayrton Lucas, mais capaz de sair construindo desde trás, enfim, mais inteligente, mais visão, mais capacidade de tudo, gente. E esse cara também ficou indo e voltando, assim, embora ele até jogasse mais do que o Ortiz, né? Nunca conseguiu se consolidar como titular. Agora ele está fora de combate, vai ficar muito tempo fora de combate, a lesão dele é muito séria, mas enquanto ele esteve saudável, foi muitas vezes preterido pelo Tite, o que para mim também foi um erro. Então essa gestão de elenco, essa meritocracia levada ao último grau pelo Tite é algo que, cara, incomoda demais. E tem também, gente, a parcela dos jogadores. Eu fiz um vídeo aqui no canal também, tem umas 3 semanas mais ou menos, falando para vocês que o jogo é dos jogadores. Então não dá para eximir 100% eles de culpa. Os jogadores entram em campo e eles tomam as decisões, eles executam as ações. Embora o técnico possa sim interferir negativamente, possa ter um papel ali de atrapalhar, vamos dizer assim, mas, cara, os caras estão ali dentro de campo tomando as decisões. A gente teve, por exemplo, o caso do Gerson no último domingo, contra o Corinthians, né? Que é um craque e que joga muito e tem assim feito ótimas partidas, mas para você ver como é que os jogadores, por melhores que sejam, erram também. Isso faz parte do jogo. E é por isso que não dá para eximi-los 100% da parcela de culpa, da parcela de responsabilidade, melhor dizendo, né? Que eles têm que assumir. Eles têm responsabilidade. O Gerson teve uma situação de 3-1, com Pedro e Luiz Araújo livres dentro da área, e eu confesso que eu não sei se ele não viu, acho até que ele não tenha visto, mas, enfim, tomou a pior decisão possível, finalizando a bola em cima do zagueiro. Então, tem erros técnicos, tem erros individuais. Esses gols que o Flamengo tomou de cabeça, teve até gente que falou assim, não, para mim isso é erro de treino, isso aí claramente é o técnico. Gente, não é, gente. Assim, tem erro coletivo? Sim. Tem regra de ação errada? Sim. A gente já falou aqui sobre isso e iremos falar mais, né? Mas, gente, tem tomada de decisão individual dos jogadores no futebol. Senão você bota um monte de robô lá, cara. Então é óbvio que os caras tomam decisão e tomam decisão errada. O jogador toma centenas de decisões durante o jogo. E é óbvio que ele vai acabar tomando decisões erradas. E no caso dos defensores, por exemplo, às vezes quando o cara toma uma decisão errada é o bastante para o time tomar um gol. Falando agora também sobre a questão dos jogadores pilhados, do time pilhado e de um time inocente. Estou colocando aí a arte para vocês na tela. Me remetendo um pouquinho ao jogo de domingo contra o Corinthians, né? E também ao jogo do São Paulo. O jogo contra o São Paulo não teve nenhum tipo de impacto mais grave, porque o Flamengo estava ganhando por 2-0, estava no final do jogo já, o São Paulo faz um gol, e aí tenta ali um segundo gol, mas o jogo estava bem controlado, então não teve nenhum impacto maior. Mas foi uma ação muito inocente que se repetiu. E aí erro repetido é dose, né? Não dá para um jogador que está sentindo dor, que foi o caso do Alan na partida contra o São Paulo, estava sentindo câimbras e não conseguiu marcar ali o jogador do São Paulo que fez o cruzamento para o gol do Ferreirinha, naquela partida. Não dá para o jogador ficar com câimbra e não conseguir se movimentar e correr o risco de acontecer o que aconteceu
Nesse caso do São Paulo, nesse caso do Alan. Cara, tá com câmera, deita no gramado, pede a maca e só sai quando o seu companheiro estiver pronto para entrar. Porque senão pode acontecer o que aconteceu contra o São Paulo, o que aconteceu contra o Corinthians. Davi Luiz, com 37 anos, com carreira internacional, experiência de Copa do Mundo, tá com dor no adutor, avisa pro banco e não deita. E aí também o banco também não pede para ele deitar, mas eu acho que a responsabilidade é maior do jogador, né? O jogador tem que ter essa atitude. Ainda mais um cara com 37 anos, como é o Davi Luiz, com a experiência que ele tem. Cara, deita no gramado, cara. Aí ficou em campo sem condições, a bola passa do lado dele, a bola do Garro pro Romero, ele não consegue nem esticar a perna, não consegue dar um pique de 2 metros para conseguir tirar a bola, afastar a bola, porque tá com dor. Então, assim, é de uma inocência que não pode se repetir, gente. Isso não pode se repetir. E o time pilhado aí também que eu botei na arte aí, é porque, cara, não pode cair na pilha de adversário, né? Tem um pouco de pilhado, tem um pouco de inocente aí também, né? Porque caiu algumas vezes em duelos contra o Fluminense entrava em campo para pilhar o jogo com o Felipe Melo, com o Ganso, com o próprio Diniz, nivela o jogo por baixo. Na hora que você nivela o jogo por baixo, é ruim para o time que é mais qualificado. O jogador que está brigando em campo, que está brigando com o juiz, com os adversários, está perdendo o foco no que ele tem que fazer em termos técnicos e táticos na partida. Então, é péssimo para o jogador ficar nessa coisa o tempo inteiro de briga e rodinha em volta do juiz, e peitada no adversário, e briga, não sei o quê. É péssimo. Não pode cair nessa pilha. Eu sei que ninguém tem sangue de barata, às vezes você tem que responder, você não pode também levar desaforo para casa. Faz parte do futebol, mas tem que ter um pouco mais de controle. Não pode deixar a coisa perder o controle, como perdeu, por exemplo, contra o Corinthians, como perdeu algumas vezes contra o Fluminense. Não pode deixar, porque é pior para o time mais qualificado. Então, gente, volto a dizer, quando ganham, ganham todos, quando perdem, perdem todos. Quando você ganha campeonatos, todo mundo tem ali a sua parcelinha de responsabilidade para o bem. Quando você perde muitos jogos em sequência e eventualmente campeonatos, todo mundo também tem ali a sua parcela de responsabilidade. Por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo hoje. Já fiz um vídeo parecido com esse aqui antes também, com o mesmo teor. E estou fazendo algo parecido de novo, porque acho importante tentar passar essa mensagem. O canal vai crescendo, vai chegando para gente nova. Eu acho importante levar essa mensagem. O Tite cometeu muitos erros, para além desses que eu apontei nesse vídeo. Erros táticos, erros de escolhas, vários. E eu apontei todos eles aqui no canal e seguirei apontando. Mas apontar o dedo somente para o técnico é tornar algo complexo em algo muito simples. Acho que está bem claro que não é passação de pano para o técnico, mas eu quero aqui, mais uma vez, dizer que culpar só o técnico é um erro. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vira membro do canal Falando de Tática. Os membros têm muitos benefícios e pagam pouco, pagam a partir de R$5. Então vira membro do canal Falando de Tática, que você vai ter benefícios e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai gostar dos benefícios. Quer saber que benefícios são esses? Clica aqui em Seja Membro e vem para a nossa comunidade de membros. Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui!